Olá, muito boa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 20 de agosto. E eu tenho a alegria, a satisfação, o prazer mesmo de poder ter este momento para que compartilhemos um pouco da palavra do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia, hoje no livro de Lucas, no capítulo de número 17. Eu falarei sobre os versículos de 1 a 10 e no decorrer da conversa farei a leitura, ok? Bem, num primeiro olhar que a gente pode dar a este texto, neste capítulo, parece não haver conexão entre os assuntos. De 1 a 10, a gente pode destacar pelo menos 3. Mas essa, talvez, aparência, de não conexão, pode ser uma resposta à atitude dos líderes religiosos. Eles passavam o perigo de empregar erroneamente as suas riquezas e também passavam o perigo de desencaminhar os seus irmãos mais fracos. A tentação estaria presente aos seus discípulos, no caso dos discípulos de Jesus, bem como as pessoas como, por exemplo, os fariseus. Olhe para o versículo de número 1. E aí a gente lê o 1 e o 2. Na verdade, vamos lá. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, que fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Bom, primeiro, o dito no verso 1 começa com a inevitabilidade dos escândalos. E pode ser interpretado também como tentações ao pecado. Todos os empecilhos à vida espiritual são incluídos aqui. Mas a tentação ao pecado é claramente o pior dessas sensações, dessas situações. São inevitáveis, mas isso não significa que o homem que os causa é inculpável. A palavra no verso 1 ainda fala de escândalos, ou seja, aqueles atos que levam outros a se desviarem do caminho do bem, como aqueles que perturbam a sensibilidade moral. É muito triste, mas nós temos escândalos, não apenas nos dias de hoje. Se você for olhar, por exemplo, para a igreja cristã, na Bíblia, nós temos outros escândalos. Por exemplo, Atos capítulo 5, a mentira de Ananias e Safira, que não é um escândalo, a forma como eles morreram, inclusive, como consequência desse escândalo, mentir para se sobressair aos demais da sociedade, da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, onde um rapaz mantinha relação sexual com a esposa do seu pai, que não era sua madrasta e nem sua mãe. Por isso não era uma relação incestuosa, mas era pecado. E a igreja não fazia nada, não tomava nenhuma providência contra isso. Isso é um escândalo. E outros que ocorreram ao longo da história e ocorrem hoje. Então é inevitável que isso aconteça, porque são pessoas, somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Mas a Bíblia diz que ai daquele que provoca o escândalo. Quando o texto fala de uma pedra de moinho, a narrativa paralela lá de Marcos capítulo 4, versículo 42, Marcos 9, 42, diz que é uma pedra girada por um jumento, no grego milos oníkos, o que indica um moinho muito maior do que um mero moinho caseiro. Isso ocorre também em Mateus 18, de 6 a 7, sobre quem são esses pequeninos aqui do verso 2.
não há indicação alguma de crianças presentes nessa ocasião. A maioria dos comentaristas interpreta a expressão pequeninos como uma referência a irmãos mais fracos entre os discípulos. Então vejam, não é uma sentença de morte. Olha, pega esse camarada que provocou o escândalo, amarra uma pedra de moinho no pescoço dele e joga esse cara no mar. Não, não é isso. Não é uma sentença de morte. Mas é uma chamada de atenção, porque essa é uma morte extremamente violenta. Pegar uma pedra, amarrar no próprio pescoço e se atirar ao mar, também não é um incentivo ao suicídio, mas é uma chamada de atenção ao perigo. Da mesma forma que é uma morte violenta, da mesma forma que é uma morte horrível por afogamento, é horrível o que o escândalo provoca na vida daquelas pessoas de fé mais volúvel, de fé mais frágil. Algumas, inclusive, morrem na fé. Claro que se for eleito do Senhor, o Senhor o trará em tempo oportuno. Mas o estrago que isso provoca na vida das pessoas, é disso que Jesus fala aqui e chama a nossa atenção. Olhem os versículos 3 e 4 agora. Acautelai-vos. Se o irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Uma das marcas do discipulado, queridos, e consequentemente do discípulo de Jesus, é a disposição para perdoar. O pecado não pode ser negligenciado, nem tratado com leviandade. O transgressor precisa ser advertido, se for o caso até disciplinado. Seu pecado precisa ser discutido abertamente e não pelas suas costas. Quando alguém peca, o texto diz repreende-o. Não se quer dizer que adotará uma atitude de censura, porque o contexto ressalta o perdão. Significa que será compassivo, mas não fraco. Se quem transgrediu se arrepender, o crente deve perdoar-lhe. E seu perdão deve ser sem limites. O arrependimento deve preceder o perdão. Mas, satisfeitas essas condições, não há limite para o número de vezes em que o perdão deve ser concedido. Quando o verso 4 fala de 70 vezes no dia, quando Jesus fala de 7 vezes no dia, ele não quer dizer naturalmente que numa 8ª ofensa o pecado não deve ser perdoado. Ele diz que o perdão deve ser habitual. Do ponto de vista do mundo, a sétupla repetição de uma transgressão num só dia deve lançar dúvidas sobre a veracidade do arrependido pecador. Mas esta não é a preocupação e nem deve ser a preocupação do crente. A ocupação do crente é perdoar. Queridos, olhem para os versos 5 e 6, quando dizem o seguinte: Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aparentemente, os apóstolos pensavam que era necessário muita fé para perdoar nesse nível que Jesus apresenta nos versos 3 e 4. Aí o verso 5, eles dizem então, aumenta-nos a fé. Isto pode, possivelmente, significar, como Barclay diz, dá-nos fé também. Isto é, dá-nos fé além de outros dons que o Senhor já nos tem dado. Mas, provavelmente, o texto que nós temos aqui na revista e atualizada, né, a versão revista e atualizada da tradução de Almeida, está certo. Os apóstolos querem ter mais fé. Os apóstolos não conseguiam aceitar que um ofensor habitual
pudesse ser perdido. A resposta de Jesus tira deles o conceito de maior ou menor em termos de fé para o de uma fé genuína. Se há fé real, então os efeitos se seguirão. Não tanto uma grande fé em Deus que é exigida, quanto a fé num Deus grande. Fé como um grão de mostarda, a semente, como diz o verso 6, a semente de mostarda era a menor das sementes das hortaliças conhecidas pelos lavadores na Palestina. Mas, quando cresce, transforma-se numa árvore de até 3 metros de altura. Cristo enfatiza aqui a vitalidade da fé mais do que a sua quantidade ou seu tamanho. Muitos mestres identificam a amoreira negra como a árvore aqui em questão. Está claro que era considerada uma árvore bem arraigada. Alguns rabinos chegam a dizer que ela ficava 600 anos fincada na terra. De modo que a sua remoção era muito difícil. Jesus não está sugerindo que os seus seguidores se ocupem de coisas sem razão de ser, tais como transferir uma árvore para o mar. Até porque nós não temos nenhum registro histórico de que alguém tenha feito isso. Então, por que Jesus coloca essa coisa dessa maneira? A gente pode ter como uma colocação hiperbólica. Mas, na verdade, eu penso que o que Jesus diz aqui é o seguinte: olha, vocês estão achando que é difícil perdoar e vocês estão pedindo fé para poder perdoar nesse nível? Seria mais ou menos dizer o seguinte: o que é mais fácil? Vocês terem fé para dizer a uma amoreira, lança-te daqui ao mar, transplanta-te daqui ao mar, ou perdoar os pecados? Claro que perdoar os pecados é muito mais fácil. Então os discípulos tinham que se preocupar mais com isso. Olhem para os versículos 7, 8, 9 e 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar ao campo, vem já e põe-te à mesa, e antes não lhe diga, prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradar ao servo, porque este fez o que lhe havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus fala aqui é da relação entre servo e senhor. Vejam, quando ele diz aqui, porventura o senhor terá de agradar o servo, queridos, o trabalho de um escravo era aceito como uma coisa lógica. Só aquilo que fosse feito além das obrigações mereceria elogio. Jesus conta aqui como se fosse uma parábola, a parábola do serviço. Jesus falou da fé e agora passa a falar das obras inadequadas, pois o melhor que nós conseguirmos fazer não é nada mais do que a nossa tarefa. Os servos inúteis aí não sugerem que os servos tenham sido desleixados ou feito menos do que era a sua tarefa, mas que simplesmente fizeram o que o seu senhor tinha direito de esperar deles. Jesus chama a atenção aqui para o seguinte fato: nós somos servos. Servo não escolhe serviço a ser feito, que hora deve ser feito, e nem que quantidade deve ser feito. Servo não escolhe, servo serve. E tudo que nós fizermos como servos, fazemos apenas porque somos servos. E como tais, devemos nos considerar inúteis, não crescer, ensoberbecer, achar que fazemos demais. Somos servos. Queridos, que Deus nos abençoe de maneira muito especial sobre isso. Tenhamos todos uma boa noite, fiquemos todos na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tchau, gente!